Viva! Eu hoje quero-te falar aqui sobre um tema que não é abordado. Aliás, as pessoas fogem dele. É um tema que não é politicamente correto de se falar, de se abordar, de se estudar. E eu quero-te falar sobre este tema porque também eu não sou uma pessoa politicamente correta. E porquê falar deste tema? O tema da morte. Bom, porque há uns dias atrás morreu um amigo meu e veio acender dentro de mim e veio ativar aqui algumas coisas. Principalmente porque ele era uma pessoa bondosa, carinhosa, que se importava com os amigos, que fazia a diferença na vida dos outros e morreu a fazer uma coisa que amava. E isto, eu lido com esta situação com alguma frequência com os meus clientes, porque é uma situação forte, de grande impacto e que a maior parte das pessoas consideram nociva. Não é? Por vários motivos, podemos falar um pouco deles aqui também. Mas isto vai-me recordar também aqui outras coisas, não é? Principalmente quando eu tive que lidar pela primeira vez na vida com a morte de um ente querido, no caso o meu avô, que tinha 18 anos de idade, lidei com a morte, ele morreu-me nos braços a pedir ajuda e esse foi um momento marcante da minha vida. E foi uma sensação estranhamente familiar. Com 18 anos de idade, num momento que pode marcar positivo ou negativamente a vida de uma pessoa. E eu acredito que marcou muito positivamente a minha vida. Eu lembro-me que no dia do funeral dele, eu estava a preparar-me em casa para irmos para o funeral. A minha avó estava devastada, a minha família estava devastada, os amigos também. E eu sentia uma paz imensa. Senti uma paz imensa e lembro-me perfeitamente de ter ido até à aparelhagem, com giradiscos ainda na altura, e de ter colocado umas músicas, enquanto eu me preparava, umas músicas que me faziam sentir bem e que me faziam sentir leve. E na cultura ocidental, a morte ela não é estudada, a morte ela não é falada, a morte é considerada muito tabu, que é uma coisa completamente diferente da sociedade oriental. Não é? Ocidente, Oriente. O que é verdade no meio disto tudo? E eu acredito que o que é verdade é aquilo que nos serve. E o que nos serve é aquilo que nos liberta. Então, para que é que serve a morte? Serve para nos aprisionar ou para nos libertar? A morte dos outros. Não é? O evento morte, algumas pessoas ficam apegadas a este durante anos e algumas pessoas libertam-se passado algum tempo. A morte, o que é a morte? Não é? O que é a morte? E hoje quero falar-te aqui sobre 3 formas de morrer sem nunca ter morrido na vida. Ou já ter morrido muitas vezes. Então, o que é isto da morte? Bom, depende primeiro da crença e a crença depende de um programa. As crenças são programas instalados que nós temos e se nós não questionamos os programas, nós aceitamos as coisas como elas são, sem as questionarmos. E eu acredito que é muito importante nós questionarmos tudo na vida. Então, eu já acreditei que a morte era um fim e hoje em dia acredito que a morte é um início. Ou seja, para acreditar que a morte é um início, é importante acreditar noutra coisa também, que é aquilo que eu acredito, que é no conceito da alma. O que é a alma? É uma coisa intangível e invisível. Tal como a mente. Fala-se muito na mente, no condicionamento da mente.
no direcionamento da mente, mas falamos de uma coisa que é invisível. A mente é invisível, que é uma coisa totalmente diferente do cérebro. O cérebro é um órgão, a mente não é um órgão. Então o que é a mente? Então o que é a morte? Então o que é a vida? E pegando no conceito de crença da alma, eu acredito que nós somos claramente almas que utilizamos corpos para podermos aprender mensagens enquanto estamos neste estado. A que chamamos vida. Mas será que a vida é aquilo que acontece após aquilo a que chamamos morte? Então, se nós conseguimos mudar o programa, se nós conseguimos alterar a crença, nós conseguimos libertar-nos e desapegar-nos de um conceito que é extremamente limitador, que é o conceito da morte. É um processo fácil? Claro que não é um processo fácil. Mas é um processo que pode ser estudado. Ele pode ser estudado. Eu já te vou falar daqui a pouco de algumas referências em termos de estudo sobre a morte. Não é? É importante estudarmos sobre a saúde. É importante estudarmos sobre como é que funcionam os relacionamentos. É importante estudarmos como é que funciona a energia do dinheiro. E a morte? Por que não estudarmos sobre a morte? Então, se o programa em que nós vivemos nos diz que a morte é algo, pronto, acabou, não há nada a fazer, não há nada para além disto, então nós sofremos. Porque acreditamos que nunca vamos estar em contacto com a energia, com aquela energia novamente. A energia, vamos chamar-lhe daquela pessoa. A energia daquela alma. Não é? E isto é extremamente limitador para algo tão orgânico como isto a que nós chamamos de universo. E isto pode acontecer, acontece mais, né, numa sociedade ocidental, em que as pessoas choram e choram e choram e choram e tornam a morte uma coisa pesada e por isso sofrem. Mas se nós mudarmos de contexto, por exemplo, ainda na sociedade ocidental, se formos a New Orleans, nos Estados Unidos, o processo da morte é celebrado de uma forma festiva, colorida. As pessoas vestem-se, as pessoas cantam, as pessoas tocam instrumentos, as pessoas riem-se, para que o processo de transição ele aconteça de outra maneira. O processo de transição da alma. Então, uma vez mais, o que é que serve melhor o ser humano? O que é que liberta mais? O que é que torna as coisas mais leves? É o programa. E se tu não questionares o programa, vais ficar refém do programa, da crença. Então, eu acredito nas transições das almas, acredito no trabalho da alma. Eu trabalho com almas. Eu trabalho a minha alma. E tive a oportunidade, a noite passada, de, aqui no meu altar, de dedicar alguns minutos a comunicar da forma que eu sei com a alma deste meu amigo que partiu. E para mim foi um processo maravilhoso. Foi um processo maravilhoso. Foi um processo leve, libertador, bonito e que me conectou àquela energia daquela alma. E uma vez mais, isto pode colocar em causa aquilo em que tu acreditas, mas isso, eu não tenho nada a ver com isso. Cabe-te a ti questionar o que é que te serve mais.
o que é que te serve melhor, acima de tudo. Então, tal como o nome do vídeo indica, não é? Eu queria te falar aqui sobre 3 formas de morrer, não é? Como eu disse aqui durante o vídeo, 3 formas de morrer. Então, existe uma forma de morrer, acredito eu, que é morrer sem nada fazer. Morrer sem nada fazer significa, para mim, passar ao lado da vida. Viver com medo, viver do medo, viver alimentando-nos do medo de morrer. Alimentando-nos do medo de viver. E o medo é uma poderosa emoção que impede a expansão de quem nós somos, da nossa essência e da nossa alma. Não é? Então, o que é que se torna mais importante neste processo de morte? Neste processo de morte, talvez tomar consciência de que o medo nos impede de viver, impede que a nossa alma evolua. Não é? A segunda forma de morrer que eu te quero falar aqui é morrer, eu chamo-lhe devido ao prazer. Morrer devido ao prazer. Ou seja, morrer devido às nossas adições. Okay? Adições como morrer devido à adição ao álcool, que causa danos físicos, à adição às drogas, adição à alimentação e que provoca acidentes cardiovasculares. Mas morrer também devido à adição ao julgamento, à crítica, à adição a pensamentos negativos e nocivos, à adição à conquista e ao ter permanentemente. Então, esta é uma forma de morrer também. Não é? E outra forma de morrer é morrer, eu chamo-lhe a terceira forma, ao serviço do ser. E morrer ao serviço do ser, para mim, significa encontrar o caminho que faz sentido caminhar para a nossa vida. Encontrar o caminho no qual a nossa missão está alinhada com aquilo que nós viemos aqui fazer. Em que nós cumprimos o nosso propósito, em que nós cumprimos a nossa missão. Morrer ao serviço do ser. E este meu amigo, eu acredito plenamente que ele morreu ao serviço do ser. Morreu a fazer uma coisa que amava, enquanto, durante a sua vida, se focou em ajudar outros, criar impacto positivo na vida dos outros. Na família, com amigos, com clientes. E quero deixar aqui estas 3 formas de morrer. E quero-te falar também aqui, mostrar aqui sobre onde é que tu podes explorar mais sobre a morte também. Não é? Eu trago-te aqui um dos livros, não é? Um dos livros que é o livro tibetano da vida e da morte, não é? Do Sogyal Rinpoche. É um livro denso, não só pelo número de páginas que tem 574 páginas, mas pelos conceitos disruptivos para a maior parte das mentes. Ok? Então, este não é um livro para ler, é um livro para se ir lendo se quer aprender a morrer. Ok? E outro livro de um mestre meu, do meu querido Paramahansa Yogananda, que é a Autobiografia de um Yogi. Autobiografia de um Yogi, em que aborda também a vida e a morte de uma forma na sociedade oriental. Não é?
E este era um livro, curiosamente, lido pelo Steve Jobs uma vez por ano. Isto descrito na autobiografia dele. Então, desejo que, acima de tudo, que esta mensagem que eu te trago aqui neste vídeo te possa ter ajudado, de alguma forma, com as mortes na tua vida. Desejo que tenha feito sentido para ti. Diz-me se faz sentido para ti. Comenta aqui em baixo. O meu nome é Mário Caetano. Deixa aqui um comentário aí em baixo.